Fala pessoal, Gui Mendes novamente, mais um webinar Web Insider e 12 minutos. Hoje eu tenho a honra de receber aqui o Rafael Damasceno, é a maior referência em CRO no Brasil, Conversion Rate Optimization. Para quem não conhece, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o conceito por aqui. Ele é fundador da Supersonic, como não poderia deixar de ser, é também a maior referência na área, responsável por trazer resultados incríveis para empresas referência, como resultados digitais, Rock Content, App Prova, dentre outros. Muitas vezes a gente não percebe a importância do site na estratégia da empresa como um todo. O site é o cartão de visita da empresa para o mundo e, em muitos casos, é um dos principais canais de conversão de visitantes e oportunidades de negócio. Existem sites em que você faz uma cotação gratuita, pede para falar com o consultor ou mesmo compra diretamente através do site. Para isso acontecer, tem toda uma engenharia por trás, focada em levar o usuário a tomar a ação de converter naquele botão de compra, naquele fale com o consultor, em vez de simplesmente abandonar a página. Muitas vezes, às vezes, o usuário nem entende o valor que aquela empresa entrega, o diferencial, o momento de tomada de decisão é muito rápido, e se o site está confuso, se não está levando e otimizando para ele tomar aquela ação, para ele entender o que é aquilo, a coisa complica um pouco. Isso é a chamada ciência da conversão, ou Conversion Rate Optimization, conceito que esse cara trouxe para o Brasil quando ninguém por aqui sabia do que se tratava. Rafael, um prazer enorme estar contando com você, meu caro. Prazer é meu, Gui. Valeu demais pelo convite aí, pela lembrança. Espero que a gente consiga ajudar o pessoal aí hoje. Show de bola. Então, para quem quer conhecer um pouquinho mais sobre isso, para quem se encaixa em um desses casos, né, eu acho que vai ser um papo muito legal. A gente vai falar um pouquinho sobre a história do Rafa, como que ele se envolveu com isso, como foi o começo da Supersonic, falar um pouquinho aí do lado empreendedor, mas também vamos entrar um pouco no lado técnico, algumas dicas, alguns hacks bacanas para quem perceber aí que precisa mesmo otimizar o seu site, otimizar os seus canais de conversão para gerar o melhor resultado possível. Então, começando do começo, Rafa, como é que você descobriu o CRO? Foi desde o começo com foco em empreender? Como é que foi esse começo da Supersonic? Show de bola. Cara, eu já trabalhava aí, vamos dizer assim, acho que eu comecei a trabalhar com performance em marketing digital, né? SEO, links patrocinados e, consequentemente, muito analytics também, mais ou menos uns 10, 11 anos atrás. E trabalhei bastante tempo nessa área, cara, mas assim, SEO, links patrocinados, esse tipo de coisa, está focado na geração de tráfego. Obviamente, geração de tráfego qualificado, né? Tem um trabalho extremamente complexo e importante nisso aí. Só que é um trabalho que normalmente ele se encerra quando você gera aquele tráfego, né? Você faz todo um trabalho para levar as pessoas até um site e a partir dali o site que tem que trabalhar para converter aquele cara. Então, o que o trabalho de SEO e outras formas de aquisição de tráfego está fazendo é gerar visita. Só que a maioria dos negócios não vive de visitante, né? Você vive de cliente, de conversões, né? De transformar esse visitante em dinheiro. E me incomodava muito, cara, que a gente tinha um trabalho muito grande em aquisição de tráfego com alguns sites, com alguns clientes, e a gente gerava um tráfego mega qualificado, mega otimizado, com o menor custo possível, para cair em sites que muitas vezes eram péssimos, que estavam longe de ter a mesma abordagem científica, estatística, data-driven para serem feitos, né, do que comparado ao que a gente fazia na geração de tráfego. E isso sempre me incomodou demais. Eu comecei a pesquisar de, poxa, cara, como é que eu posso fazer para ir além, para chegar até o final da ponta mesmo, que é transformar esse visitante em dinheiro para o meu cliente, que é o que realmente é o mais valorizado no final da ponta. E aí eu descobri, estava começando a discutir essa coisa de otimização de conversão, criando-se esse termo, né, otimização de taxa de conversão, Conversion Rate Optimization, e comecei a ler o pessoal que estava começando a experimentar nisso, começando a trazer um pouco a ideia de testes AB, que é uma coisa que existe muito antes da internet, né? Já há alguns séculos aí, como é a chave da metodologia científica é o teste AB, né? Então o pessoal trazendo isso para a internet, para o marketing digital e usando isso para validar mudanças nas páginas, entendendo o que faz um cara converter mais, o que faz um cara converter menos. E fui lendo isso, comecei a estudar bastante, trocar bastante ideia com o cofundador também da Supersonic, o Felipe Reis, né? A gente trabalhava junto já nessa época. E aí surgiu uma oportunidade de eu começar a trabalhar especificamente com CRO em alguns projetos fora do Brasil. Trabalhei algum tempo com isso
E isso foi me mostrando que, cara, era um negócio que eu curtia muito fazer, eu tinha muito engajamento com isso. Eu já curtia muito SEO e links patrocinados, mas acho que me identifiquei ainda mais com CRO. Mas era algo que ninguém fazia no Brasil, ninguém se preocupava. Infelizmente, no Brasil, a gente sempre teve uma pegada mais artística e criativa para as coisas do que de performance e resultado. Então, era algo muito distante no Brasil, mas eu queria fazer isso, eu queria viver disso. Então, a gente não fundou a Supersonic numa pegada empreendedora, ser empreendedor. Isso nunca foi algo que me empolgou muito assim. A gente fundou a Supersonic basicamente porque a gente queria fazer página mais foda. e, e foi nessa lógica que a gente falou, cara, se a gente quer trabalhar com CRO, não tem jeito. Ninguém quer fazer, ninguém está preocupado com isso. Né, a gente não tem espaço para fazer isso pelos outros, vamos fazer a gente mesmo e ver se funciona ou não. Né? E a gente foi no risco, né? Foi bem pioneiro aí. Mas estamos vivos aí 4 anos depois. Foda, cara, foda, sensacional. Então, basicamente, foi uma coisa muito mais um caminho natural, né? Vocês começaram a se especializar, começaram a ver que ninguém fazia isso muito bem, viram uma oportunidade aí, começaram a surgir clientes e a coisa literalmente foi se tornando um negócio, né? Foi muito aquela história de uma dor real que acaba virando um negócio, né? Então a gente tinha essa dor de ter todo um esforço de geração de tráfego para ser extremamente mal aproveitado no site para onde a gente direcionava isso, enfia uma cara e vamos, cara, isso é um negócio legal, seria bacana se a gente pudesse viver disso, bora tentar. Se não tem jeito, se a gente precisa abrir uma empresa para isso, vamos abrir, mas nunca foi nessa vibe de empreendedorismo, não. O empreendedorismo foi uma necessidade que a gente teve que cruzar para conseguir trabalhar com o CRO. Não, show de bola, cara, muito legal. E dentro disso aí, quais foram os principais desafios que vocês enfrentaram no começo? Como vocês conseguiram superar esse desafio? Justamente para o pessoal não ter esse background, não entender a importância disso, realmente os desafios de tá abrindo caminho, desbravando um mercado que para o Brasil é totalmente novo. Show de bola. Realmente, eu acho que o principal desafio é esse, né? Você está criando uma coisa nova, as empresas, os clientes já não têm uma verba de CRO pronta, né? Não tem no planejamento de orçamento do ano uma verba já separada para CRO. Quer dizer, não tinha, né? Graças a Deus isso está mudando muito nos clientes mais para frente aí que a gente está trabalhando. Mas há 4 anos atrás, com certeza, ninguém tinha. Então, a gente tinha que dar um jeito de se provar no mercado e mostrar que isso era um investimento que fazia todo sentido. E vamos dizer assim que a sorte que a gente deu é que isso é relativamente fácil com otimização de taxa de conversão, porque tudo que a gente muda, todas as páginas que a gente cria, versões novas de página, versões novas de site, elas são colocadas em teste AB, né? Que é a mesma, duas versões diferentes da página rodando ao mesmo tempo, cada uma para metade do público, e você vê se a versão atual ou a que você criou vai converter, quem vai converter mais entre essas duas, né? E quanto a mais isso vai converter. Então, a gente conseguia ver cientificamente qual era o impacto que a gente conseguia com as nossas mudanças nesses testes e ficava claro, ficava muito fácil de mostrar para o cliente, olha, essa página nova aumentou a sua taxa de conversão em X%, e isso dá um impacto no seu faturamento de X reais. Então, ficou fácil a gente provar, né, para os clientes que apostavam na gente, e com esse feedback, com os clientes que deixavam a gente compartilhar esse feedback com outras empresas, né, abertamente, ajudava muito esse pessoal a ter essa primeira confiança com a gente, né? Mas a gente tem sempre que agradecer demais aos primeiros clientes né, que acreditaram na gente antes dos primeiros testes AB começarem a aparecer aí. Pessoal que, né, muita gente que a gente conheceu graças ao tempo anterior de SEO e links patrocinados e quis pular nesse buraco aí com a gente para ver o que acontecia e deu muito certo. Então, são vários aí. Eu não vou citar nominalmente porque eu posso acabar esquecendo um ou outro aí dos primeiros meses e seria péssimo isso aí, mas todo mundo sabe quem é e eu agradeço demais aí. Sensacional, cara, sensacional. Eu tava recentemente batendo um papo com o Filizola da Samba, e ele falou muito pô, a gente acredita que é uma questão de oportunidade, estar no momento certo e de competência para fazer acontecer, de meio que as coisas acontecem quando você tem um propósito real, quando você está fazendo uma coisa que realmente resolve um problema de verdade,
e isso, as coisas vão acontecendo com trabalho duro, com dedicação, as coisas conspiram aí para acontecer, os primeiros clientes aparecem, os resultados aparecem, com esses resultados você prova valor para os outros clientes e a coisa começa a girar. Não, show de bola, Rafa. E dentro disso, cara, é, voltando aí no tempo e pensando, pô, quais são os principais aprendizados que vocês tiveram nesse início, principais desafios, alguma coisa assim, que se você pudesse voltar atrás, você teria feito de alguma outra forma, alguma coisa assim. Cara, eu acho que uma coisa que a gente poderia ter começado antes, talvez seja, vamos dizer assim, a educação dos clientes quanto a como o CRO funciona, como é que é o processo, o que esperar. Porque como é uma coisa muito nova e tem uma abordagem bem diferente das outras coisas normais de publicidade, marketing em geral, é, a gente acaba muitas vezes em alguns projetos tendo um desafio político muito maior do que um desafio técnico. Porque hoje, assim, eu acho que a gente tem uma metodologia que está bem madura. A gente sabe os passos que a gente tem que seguir para aumentar a taxa de conversão no site, sabe? Isso aí, hoje, para a gente não é tanto um desafio, tipo, nossa, como que eu vou otimizar esse site aqui? Não sabe, a gente, quando começa o projeto, a gente não sabe o que a gente vai fazer, mas a gente sabe como a gente vai descobrir o que fazer. E então isso não é tanto um desafio, mas muitas vezes o desafio é muito mais, vamos dizer assim, político, da gente ajudar o nosso ponto de contato no cliente a envolver todos os times que precisam ser envolvidos para esse projeto acontecer, para a coisa acontecer do jeito rápido, para todo mundo conseguir interpretar o que é um resultado de um teste AB, o que é um dado que você pode confiar, que você não pode confiar. Eu acho que no começo a gente foi meio inocente no sentido de, cara, a gente consegue fazer, vamos fazer, o cliente assina o contrato e a gente muda as páginas e é isso aí, bora ser feliz e tudo mais. Mas à medida que os anos foram passando, a gente foi pegando projetos mais complexos, que envolviam mais departamentos, que envolviam às vezes países diferentes e tudo mais, a gente foi vendo que essa comunicação claríssima, esse alinhamento total, o máximo possível, é um desafio muito grande que a gente já devia estar se preparando para ele anteriormente. Hoje a gente já está conseguindo lidar com isso bem melhor, mas é algo que, se a gente tivesse preparado antecipadamente, teria sido muito mais fácil para todo mundo. Eu acho que esse seria talvez o principal ponto de valorizar ao máximo a importância da clareza de comunicação com os clientes, porque o cliente também é um cara que está lá cuidando de 10 mil coisas diferentes, lidando com 10 mil outras questões diferentes, e a gente tem que saber como que é o jeito mais fácil de botar esse cara num projeto de CRO e facilitar ao máximo que essas informações fluam internamente e o projeto aconteça, os testes entrem no ar e as taxas de conversão aumentem, que é o que a gente precisa fazer, né? Com certeza, cara, com certeza. Show de bola esses insights. Eu identifiquei bastante, porque, enfim, na minha época lá na Rock, eu comecei a desbravar o segmento Enterprise, vendas Enterprise. Hoje, pô, tem um time sensacional lá, muito melhor do que eu jamais fui. Mas, enfim, naquele momento ali rolou muito disso. A gente tinha que estruturar. Para um cliente pequeno era muito fácil fazer uma reestruturação completa da estratégia de marketing digital do cara, de fazer uma coisa mais voltada para embalde, para conteúdo, para métricas e resultados. Muitos dos clientes, especialmente os grandes, mas a maioria dos clientes que a gente pegava, estou falando aí de 2014, 2015, tinha muito, e ainda tem, né? Muito do que você falou do lado mais Sempre tem. de ver o marketing muito mais como um centro de custo do que como investimento para gerar retorno em vendas, enfim. Mas lidar isso com um cliente pequeno é mais tranquilo, porque você mostra o valor para o dono, o cara tem Exatamente. possibilidade de fazer as coisas acontecer. Quando você pega um grupo grande, dividido às vezes em unidades, enfim, lembro de um caso bem claro. Que era isso, né? Era um grupo, várias unidades, cada unidade tinha uma célula de marketing que tinha sua independência ali, e a gente queria mudar completamente o escopo de como era tratado rede social, que era redes sociais muito mais voltadas ali para as métricas como curtidas, comunicação interna com os clientes do que para gerar awareness e trazer novas oportunidades. Mudar o conceito de o que a gente tem que fazer, e as coisas aconteciam de forma muito mais lenta. Chegou no ponto, e era um cliente bem grande, chegou no ponto de uma reunião
crucial lá com os diretores, onde falou, cara, vocês me prometeram que ia acontecer isso, isso e isso, não está acontecendo, o que está acontecendo? Eu falei, cara, não está acontecendo porque o que a gente achou que está sendo feito em um mês, até agora não foi, já tem X meses que a gente está aqui. O cara, a gente precisa, o cara meio que, pô, a gente precisa fazer uma guerrilha para isso acontecer. É momento de guerra, a gente está precisando virar o negócio e tal. Nós estamos com competição alta, era um momento meio conturbado do mercado dos caras e tal. Gente, cara, então beleza, operação de guerra é operação de guerra. Então, o que significa um regime de guerra para um país que entra, né, em guerra? Basicamente, uma das principais coisas é que a tomada de decisão começa a ser muito mais rápida, as barreiras, os entraves burocráticos para tomada de decisão são baixados para que a coisa aconteça. E eu preciso que vocês façam isso, eu preciso que vocês alinhem com todos os times e a gente faça um alinhamento geral com a galera, todo mundo entenda a pegada e nos dê acesso para fazer o que precisa ser feito. Isso é realmente um desafio grande. Vocês que geralmente já mexem com clientes maiores, é complicado, né? Não, e você deu um excelente exemplo, cara, porque não interessa o problema, a bomba sempre vai estourar do lado do fornecedor, né? Nunca vai ser de outro jeito. Então, sempre o ponto ali vai chegar aquele ponto de, poxa, cara, as coisas não estão acontecendo na velocidade que a gente queria, vocês têm que se virar e resolver isso aí. Não interessa se foi ou não responsabilidade do fornecedor, se foi ou não culpa do fornecedor as coisas não estarem acontecendo no ritmo esperado, a bomba sempre vai estourar com o fornecedor, por isso que não adianta a gente ficar procurando desculpa, cara. Se um projeto está com problemas políticos, vamos dizer assim, para as coisas acontecerem, a gente, no final, o contrato vai ser cancelado com a gente. Então, é o que você falou, cara, é descobrir quem é que vai ajudar a gente a vencer essas barreiras aí, a conseguir o engajamento de todo mundo. Quanto maior a empresa, mais gente tem que estar disposta a dizer sim. E é nossa missão. Por isso que eu falo que num projeto novo hoje, a gente tem um desafio maior, às vezes, uma preocupação, vamos dizer assim, maior com o lado político do que o técnico. Porque a gente sabe que a gente conseguindo rodar a nossa metodologia, vai bater, vai funcionar. Mas, às vezes, exige mais planejamento. Como que a gente vai conseguir fazer essa metodologia ser rodada e botar as páginas que a gente precisa botar no ar, do que especificamente rodar a metodologia e criar as melhorias no site. Show de bola, show de bola. É bem por aí mesmo. A metodologia já está validada, né? Você já sabe muito bem o caminho. É pegar e botar para rodar e fazer a coisa acontecer. E dentro disso, dentro dos primeiros passos, dos primeiros clientes, os primeiros entraves, teve algum momento que vocês pensaram seriamente em desistir? Algum momento bem difícil que você falou, pô, será que isso aqui não vai dar certo? E se houve esse momento, o que te deu forças aí para seguir no caminho e hoje, pô, Supersonic referência e as coisas rolando de uma forma bem legal, né? Cara, assim, sinceramente, eu acho que a gente deu alguma sorte nisso aí, porque o primeiro teste que a gente fez, a primeira página que a gente refez, a gente conseguiu aumentar a conversão em quase 700%. Então foi assim, foi uma virada brutal para o primeiro teste do primeiro cliente que a gente fechou. Então, tipo assim, não teve não foi necessária muita resiliência, sabe? E a gente nunca correu atrás de investidor e esse desespero para crescimento acelerado e tudo mais, né? E então a gente pôde muito tocar do nosso jeito, da forma que a gente acreditava que ia funcionar e tudo mais, sem ter que pegar a bênção com ninguém. Então, quando a gente conseguiu já no primeiro teste conseguir um resultado incrível, assim, e ver que o negócio funcionava e que a gente não estava devendo benção para ninguém, podia seguir do nosso jeito, a gente falou, cara, é isso mesmo, bora lá. Sensacional, cara. Eu não tô, Gui, eu não tô te ouvindo, cara. Você acha que você tá aí? Aí. Eu mutei aqui. Mas enfim, a próxima pergunta Tranquilo. eu ia te perguntar justamente quando vocês começaram a perceber que a coisa estava dando certo e que iria funcionar. Eu acho que com uma primeira validação dessas, dá um super gás para continuar no caminho e ver que aquele caminho é esse mesmo. Não, assim, foi. E desde então a gente
pô, tem dado muita sorte, a gente tem conseguido, né? A gente já vai fazer agora 2 anos que a gente está atuando também no mercado americano, né? Onde são as coisas mais, no nível mais alto, mais complexas, as melhores sites que a gente tem que pegar e conseguir otimizar e tudo mais. E, pô, o bom foi ver que tudo isso aconteceu naturalmente, né? A gente começou, eu e Felipe, basicamente com a ideia de fazer nós dois de novo. Eu só queria fazer CRO, só queria fazer página, então não estava pensando em montar um super time e atingir meta tal de faturamento e tudo mais. E hoje a gente está aí já com quase 20 pessoas no time aí, né? Veio que a coisa acontecendo naturalmente. Claro que agora são outros desafios, tenho muitas preocupações além do CRO para a gente com isso, mas foi legal ver isso acontecendo naturalmente aí para a gente. Sensacional, cara. Essa era justamente a próxima pergunta que eu ia te fazer, para a gente finalizar por aqui a parte de empreendedorismo e entrar um pouco mais em CRO. Mas quais foram os primeiros desafios aí do crescimento, esses novos desafios que fogem do CRO e são os desafios realmente de uma empresa que está se consolidando, está começando a crescer? Eu sei que vocês têm uma pegada bem remota, e como que foi estruturar isso com o seu time e utilizar o melhor disso, né, que é pegar os melhores talentos, independente de onde esteja, e como que vocês montaram isso de uma maneira tão eficiente? Acho que a gente conseguiu trabalhar remotamente de forma eficiente pelo tanto que a gente queria que funcionasse o trabalho remoto, né? Eu sempre acreditei demais no remoto. Poxa, passei a vida pegando várias conduções aí de ônibus e metrô para chegar no trabalho. A maioria dos lugares que eu trabalhei, não tinha ninguém para me ensinar o que eu tinha que fazer, só eu trabalhava com o que eu trabalhava. Então eu tinha que atravessar a cidade por horas assim para chegar num computador pior que o meu, numa cadeira pior que a minha, para fazer uma coisa que eu podia estar fazendo em casa, com menos interrupções, etc, etc. Então sempre acreditei no trabalho remoto. E como você falou, no Brasil não tinha ninguém para a gente contratar de CRO, né? A gente tinha que formar pessoas e pessoas que a gente acreditasse muito, que fossem as melhores possíveis para a gente. E a vantagem de a gente poder escolher qualquer pessoa em qualquer lugar do Brasil, né? Não ter a questão da demais, horário, de cada um conseguir levar a vida de um jeito mais produtivo e, como bem entender, com menos complicações, vamos dizer assim, né? E sobre desafios do crescimento, cara, pessoalmente, para mim, sinceramente, o meu maior desafio é que eu faço muito menos CRO do que eu gostaria, né? Eu fico com muito mais demandas, vamos dizer assim, de gestão do que antes eu tinha, né? Então, a gente tem, como eu disse, muitas preocupações a mais. Agora tem que ter metas sim, tem que ter planejamento financeiro sim, porque é muita gente que depende disso, é muita coisa que já está planejada e tudo mais. Por mais que a gente continue não tendo pegado investidor especificamente e tudo mais, a gente tem um time de 20 pessoas fodas que tem que estar sempre em crescimento junto com a gente, então tem que ter planejamento, tem que ter preparação para isso tudo acontecer, né? E eu acho que esse é um dos grandes desafios. Outro grande desafio para a gente é, como eu falei, não tem como a gente contratar alguém pronto para fazer esse CRO para a gente. Todo mundo tem que passar por um processo de treinamento, formação, uma própria evolução interna aqui e tudo mais. Então, é um processo seletivo complexo, porque se não é simplesmente vaga para especialista em CRO, se tiver experiência, vem cá e se inscreve. É impossível a gente abrir uma vaga e pedir experiência em CRO. Não só no Brasil, nos outros países, mesma coisa. Então, a gente tem que ser alguém que a gente vai conseguir enxergar, cara, essa pessoa tem tudo para ser uma pessoa bacana em CRO, e a gente tem que dar um tempo para essa pessoa, né, ser treinada, se qualificar e realmente estar conseguindo entregar as coisas do jeito que a gente precisa entregar para os clientes. Então, essa parte da contratação para acompanhar o ritmo das demandas é um desafio bem grande também. Acho que seriam as principais questões essa, né? O aumento de responsabilidades e a necessidade de ter muito mais planejamento e cuidados financeiros e de crescimento que a gente não tinha antes, a gente não planejava ter, e isso, e contratar num ritmo que não vai prejudicar demais a chegada de novas oportunidades para a gente. Não, show de bola, cara, sensacional. E, enfim, eu pude acompanhar de perto, um grande amigo, o Diego Nunes, trabalhou aí com vocês, e eu pude acompanhar o processo de seleção e o quanto esse cara estudou e teve que literalmente se debruçar
semanas e semanas a fio em cima de livros, cursos, artigos, e, enfim, é um processo complexo, é um processo que realmente o cara tem que ser sangue no olho, o cara tem que estar realmente afim, o cara tem que ser muito bom e muito focado. E acho que vocês encontraram um jeito muito legal de formar esses caras e isso, fazer disso parte da seleção natural, né? Porque, pô, o ritmo intenso demais e acho que muita gente para no meio do caminho e vocês dizem, pô, esse cara não é o cara certo. Então, muito foda mesmo. O treinamento, estou falando isso publicamente, mas acho que não tem problema. O treinamento é a primeira validação de contratação da pessoa, né? Porque ele realmente é puxado, ele não é fácil para ninguém. E é isso. A ideia é que esse cara não vai ter condição de atender a gente, os clientes, as demandas que a gente tem, que isso já seja identificado no treinamento, porque de sites muito bons, feitos por pessoas muito bacanas, e esse cara quer que a gente ainda consiga dar um incremento agressivo na taxa de conversão que ele já tem hoje, sabe? Então, longe de ser um trabalho fácil, muito pelo contrário. Então, por isso que o treinamento já é meio agressivo, já, porque você não vai encontrar nada mais fácil do que isso depois. Show de bola, cara, show de bola. Obrigado por abrir aí essas informações e contar de forma tão clara aí sua história pra gente, um pouco da história da Supersonic. E como eu falei, hoje os caras são referência no que fazem, pensa assim em ciência da conversão, em conversion rate optimization, lembra-se do Rafael, lembra-se do Supersonic. Isso é fruto de uma história muito legal, de clientes com resultados fantásticos. Então, pô, muito foda, muito legal tá aprendendo um pouquinho do dia a dia, de como vocês tocam as coisas por aí. Entrando um pouquinho na parte mais do tecniquez aí, e para quem se acredito que já esteja oriçado, quem não já conhecia um pouquinho sobre isso, tipo, como que eu posso otimizar as conversões no meu site, como eu posso fazer do meu site um driver real de oportunidade para o meu negócio, até mesmo de vendas. Eu queria entrar um pouquinho de, a gente tem um especialista em The House, então vamos entrar um pouquinho no assunto. Que hack você pode dar para quem não sabia que isso existia, percebeu que precisa aplicar isso no seu site, no seu negócio? Cara, a primeira coisa que eu costumo sugerir é entender como nada técnico e extremamente eficiente, que olha para as páginas do seu produto, do seu serviço, etc., e vê se elas estão falando sobre o seu produto, o seu serviço como algo para tornar a vida do consumidor melhor, para resolver um problema da vida do seu usuário, ou se é algo que você está simplesmente só falando sobre você mesmo, né? Porque eu acho que hoje a grande maioria das páginas, principalmente de empresas e falando sobre serviço e tudo mais, é muito eu sou isso, eu sou aquilo outro, minha empresa já conseguiu isso, já conseguiu aquilo outro, nossa missão é não sei o quê. Esse tipo de coisa, esse tipo de coisa não funciona muito para o usuário. Um usuário não entra no site de uma empresa para, deixa eu me informar mais sobre essa empresa, deixa eu ver qual que é o histórico deles. Isso são coisas secundárias. Quando a gente chega num site e quer se informar mais sobre um produto ou serviço, a gente quer uma resposta de como isso aqui vai fazer a minha vida melhor. Então, o que eu sugiro para todo mundo é tenta ao máximo se colocar no lugar do seu cliente, lendo de coração as suas páginas que você tem aí, e se pergunta se tudo que você tem nessa página responde claramente como eu vou fazer a vida do meu usuário melhor. O que vai melhorar na vida do meu usuário, qual problema vai ser resolvido se ele fizer a conversão que eu quero que ele faça. Sabe? Então, uma primeira coisa essa, é pensar no diálogo em o que tem aqui para mim, no lugar do usuário, e não do deixa eu apresentar aqui a minha empresa. Acho que se a gente pega, por exemplo, né, o site da Rock aí, que quando a gente fez e tudo mais, deixa eu até botar ele aqui, porque acho que é um exemplo bacana. Aqui, ó. Por exemplo, no site da Rock, algumas coisas que a gente fala na home, né? Não fazemos conteúdo para fez o site, a Rock ajudou muito a fazer o site, já rodou um monte de teste pós-publicação do site, né? Então, estou dizendo que a gente, a Supersonic, colocou isso, não, tá um trabalho coletivo, pelo amor de Deus. A gente coloca, por exemplo, não fazemos conteúdo para manter seus canais atualizados, fazemos conteúdo para aumentar o seu faturamento, né? Então, claramente, tipo, não é na pegada, somos uma empresa de marketing de conteúdo, é na pegada de, cara, o que a gente faz é aumentar o seu faturamento. Então, o que tem aqui para mim?
aumento de faturamento. E assim vai ao longo da página toda, né? Redução no custo de oportunidade no negócio, redução no tempo de fechamento de novos negócios, previsibilidade melhor. E é assim que você prende a atenção do usuário, né? Fazendo o mínimo de CRO no seu site, chega no seu site e vê se em 5, no máximo 10 segundos, você consegue ler alguma coisa que convence o usuário a ficar. Você não precisa vender o seu produto na primeira dobra, no seu headline, nem nada. A missão de um headline da primeira dobra é convencer em 5, 10 segundos o cara a ficar, te dar atenção. Então, abre o seu site, olha para ele, que é uma promessa interessante o suficiente para convencer o cara a ficar. Porque hoje a coisa mais rara a gente menos tem para oferecer para o mundo é atenção, né? A gente sempre tem mil coisas para fazer, a gente está sempre ocupado. Então, conseguir a atenção do usuário é bem difícil. Então, outro hack, vamos dizer assim, básico, seria esse de olha muito rápido o seu site e vê se você consegue, de forma muito rápida, dizer algo que convence o cara a continuar lendo o seu site e aí sim, posteriormente, converter. Acho que são duas formas excelentes assim de começar, que qualquer um pode fazer, sem ferramentas, sem verba de CRO e já identificar uns primeiros problemas aí que costumam ser bem sérios. Sensacional, cara. Sensacional. Eu acho que, enfim, de forma bem básica e bem didática, você expôs uns conceitos muito legais. Basicamente, a próxima pergunta eu acho que está respondida também, que era sobre o propósito do site. Não é falar sobre você, sobre a sua empresa, sobre o seu negócio, mas falar como ele resolve o problema do seu cliente. O site é voltado para o cliente, é o cliente que abre e o que ele quer ver e o que ele precisa descobrir em segundos, senão ele vai sair do seu site. Esses caras conseguem resolver o meu problema? Como que esses caras resolvem o meu problema? O que esses caras fazem? Se você não está respondendo isso quando o cara bate o olho, tem um problema aí, né? Perfeito, perfeito. É isso mesmo. Acho que a regra mãe do CRO é essa aí, né? Que tem milhões que entram embaixo aí, mas a regra mãe é essa. Ver se fica claro como que a vida do usuário vai ser melhor após ele se tornar cliente seu. Show de bola. E dentro disso, entrando num âmbito um pouquinho mais técnico, você pode explicar um pouquinho para o pessoal sobre o USP, a Unique Selling Proposition, por que isso é importante, por que isso acredito que uma das bases aí numa estruturação de CRO? Sim, e Unique Selling Proposition, ou proposta única de valor, ela é um excelente jeito de fazer o que a gente acabou de falar, que é convencer o cara a ficar, né? Proposta de valor é o que você tem a oferecer para o seu cliente, né? No caso da Rock Mantendo, ainda que eu vou aproveitar que estou com o site aberto aqui, a proposta de valor, o que você tem a oferecer é marketing de conteúdo para gerar resultados, né, mais resultados no negócio dos clientes da Rock. Então, beleza, isso é a proposta de valor. A proposta única de valor é uma resposta para a pergunta do usuário que é assim, por que eu devo escolher você e não nenhum outro dos concorrentes, nenhum outro dos milhões de concorrentes diretos e indiretos que qualquer negócio tem. E aí, no caso da Rock, a proposta única de valor é que, cara, eles fazendo marketing de conteúdo para eles mesmos, eles já conseguiram uma taxa de crescimento absurda, eles são referência nacional e, enfim, o que eles querem fazer, o que eles fazem para os clientes deles, funciona tanto, eles fazem tão bem que eles fazem para eles mesmos e tem resultados incríveis. Então, não é qualquer empresa de marketing de conteúdo que pode falar isso, né? Isso é uma prova gigante da sua eficiência com o trabalho. Então, aí é uma proposta única de valor, é o seu diferencial. E assim, não adianta a gente se enganar, muitas vezes a gente cruza com muita gente que acha que a empresa dele, o serviço dele não tem concorrente, é todo mundo muito pior do que eu, não, eu sou referência, não precisa preocupar com concorrência. E em 10 anos, 11 anos em marketing digital, eu nunca vi nenhuma empresa que realmente não tem concorrência. Até porque um concorrente que todo mundo tem é a opção de simplesmente não fazer nada, de manter a vida do jeito que ela está. Né? Mas, enfim, a proposta única de valor é um excelente jeito de você conseguir a atenção do cara falando, velho, só eu tenho isso aqui para te oferecer entre todos os outros sites que você pode olhar. Então aí o cara fala, opa, então deixa eu ver deixa eu ler com mais calma o que tem nesse site aqui. Ou então, se não é uma exclusividade sua, é algo que assim, eu faço isso aqui melhor que todo mundo por causa disso e daquilo outro. Então, a proposta única de valor é excelente
eu diria assim que é um dos pilares mesmo para você ter boa taxa de conversão, você deixar claro o que você é a melhor opção para aquela situação de momento do usuário. Sensacional, cara, show de bola. Dentro disso, eu sempre lembro muito quando a gente está falando de proposta de valor e como se diferenciar, especialmente para B2B, tá? Não proposta única de valor, proposta única de valor para todo mundo que tem um negócio que quer gerar valor para um cliente. Mas dentro disso, eu lembro muito de uma das coisas que o Matt, o VP de vendas da Rock, falava muito para a gente, que no B2B, quando você está vendendo para outra só existem três coisas que fazem uma empresa comprar uma solução, contratar uma solução: ganhar mais dinheiro, economizar dinheiro e reduzir risco. Se de alguma forma o seu negócio ou o que você está propondo não impacta diretamente algumas dessas três frentes, você não vai ser contratado. Porque, enfim, a não ser que seja uma empresa que está jogando dinheiro fora e pode se dar o luxo de contratar coisas supérfluas, esse tipo de coisa, que não é muito o caso, geralmente. Todas as empresas buscam otimizar o máximo possível, mesmo quando estão numa situação muito confortável, querem transformar o retorno que estão tendo em mais investimento para ter mais retorno. Então, não se contrata uma solução. No B2B, especialmente, no B2C pode ser diferente porque tem o emocional envolvido e experiência e todas essas coisas que vendem também. Mas no B2B é muito claro. Você faz o seu cliente... É mais objetivo, né? Dinheiro, exatamente. É mais objetivo. Esse cara vai ganhar mais dinheiro com o que você está propondo? Ele vai economizar dinheiro com o que você está propondo? Ou pelo menos ele vai reduzir os riscos do negócio dele com o que você está propondo? A gente usava isso muito no inbound, por exemplo, você vai gerar mais vendas, você vai gerar vendas de forma previsível e escalável. Exatamente. Você está gerando um asset ali, você está gerando oportunidades continuamente através do conteúdo. Não é igual uma indicação e referência, que é uma coisa pontual e você não pode contar com ela. Então, você tá aumentando o seu lucro, você reduz o risco de não ter oportunidades, e você economiza no fim das contas, comparando com a mídia paga, que no médio e longo prazo o conteúdo vai escalando e vai continuando a trazer resultados, né? Então, a gente afinava muito o discurso, não só no site, mas na venda também, para levar esse valor para os clientes e isso ser ressaltado, porque basicamente é isso que vende. E assim, faz todo sentido, porque no fim das contas, toda conversão, até B2B ou B2C, para ela acontecer, o usuário, o lead, ele tem que sentir que ele está tirando mais valor do que ele está dando. Então, assim, o valor que vai ser gerado com o seu produto ou serviço para ele vai ser maior do que o dinheiro e o tempo que ele está investindo e todas as outras coisas que ele está abrindo mão para ter esse seu produto ou serviço, né? Então, o que eu falo muito com o time aqui é que a oferta, para ser boa, ela sempre tem que dar no usuário a sensação de que ele está conseguindo dinheiro com desconto. Ou seja, ele está conseguindo mais valor do que o que ele está abrindo mão. Sem isso, fica muito difícil, você começa a forçar para as coisas muito emocionais, e é claro que o emocional ajuda, mas nenhuma venda é só emocional ou só racional, as duas coisas têm sempre que trabalhar juntos, então a coisa fica meio desequilibrada, então você tem sempre que pensar em o que tem que estar ali para o cara ter a clara sensação de que ele vai receber mais valor do que ele está dando, de que ele está conseguindo dinheiro com desconto. Show de bola, show de bola. E nessa mesma pegada, uma coisa que você até falou no começo, tipo, tivemos nossos primeiros clientes, com os nossos clientes, o resultado que a gente alcançou, isso ajudou a gente a trazer os próximos, o valor, e aí dentro da estrutura mesmo, de o que você vai colocar no site, como você vai dispor o seu diferencial, a sua USP, como que entra essa parte da prova social de gente que já utilizou e que teve resultado, e enfim, qual a importância disso também dentro de uma estruturação legal de um site voltado para a conversão? Isso é fundamental, porque muita gente acha que o usuário vai acreditar em tudo que ele fala na página dele, né? Então, se você tem um restaurante e escreve na página do seu restaurante, somos o melhor restaurante da cidade, cara, dificilmente o seu usuário vai acreditar no que está escrito ali.
Então, o real poder de persuasão de uma página, ele é o resultado do que está escrito na página, menos todas as outras coisas que estão aí que o cliente não acreditou. Então, se o cliente não acreditou no que está escrito ali, não interessa, ele não vai ser persuadido por aquilo, pode até jogar contra na conta final. E aí, quando você coloca prova social, pessoas realmente falando sobre aquilo que você está prometendo entregar, gente que teve resultados positivos com você, resultados que você mediu e foram avaliados e realmente aconteceram, ali você está adicionando o que a gente define como prova, né? Não só social, mas prova em geral. E prova é fundamental para que as pessoas acreditem numa porcentagem maior do que você escreveu ali. Não interessa se tudo que você colocou na página é verdade. O que interessa é se o cara que leu vai acreditar ou não. Né? É só, de novo, é só a gente se colocar no lugar do usuário. A gente não acredita em tudo que a gente lê na internet. Né? O nosso usuário também não. E uma das coisas que ele viu na internet é a nossa página. Ele não acreditou em tudo ali. Então, quanto mais prova a gente coloca, mais do que o que a gente diz, ele vai efetivamente acreditar e ajudar no poder de persuasão no final. Show de bola, Rafa. E dentro disso, na construção mesmo, e aí falando da construção do site, da construção da página inicial, qual que é a importância da primeira tela e como utilizar a primeira tela, a headline, sub-headline, né, o título, a frase central ali, da melhor forma possível? É o que eu falei, né, daquela questão da atenção do usuário. A função de uma primeira parte de um site, de um headline, de uma hero image, né, um hero shot, que é aquela imagem que costuma ir junto com headline e tudo mais, convencer o cara a ficar. Não precisa necessariamente convencer o cara a converter, precisa convencer o cara a continuar lendo, a continuar consumindo aquele conteúdo. E aí sim, posteriormente, após o cara ler todos os seus benefícios, ler a prova social, ler preço, ler tudo que ele tem que ler, aí sim ele converter. Mas o primeiro desafio para isso acontecer é conseguir a atenção do cara. E quem tem que vencer esse desafio é a primeira dobra. E aí a headline tem que ser muito bem pensada para convencer. Tem milhões de maneiras de escrever uma headline que vai convencer o cara a ficar. Né? Você pode trabalhar Unix, um fator de novidade de mercado, tem muitos caminhos que você pode seguir. Mas no final das contas, você vai julgar a sua headline e todo o seu topo de página, parte inicial do seu site, com a seguinte pergunta: isso aqui está convencendo o cara a continuar no meu site? Show de bola. E aí, para gente finalizar um pouco essa rodada mais técnica aí, entrar um pouquinho, enfim, a primeira tela, o foco inicial dela é ganhar atenção, falar, eu vou prestar um pouco mais atenção no que esses caras estão falando, parece que esses caras conseguem resolver o meu problema, parece que esses caras conseguem entregar valor para mim. A partir disso, a importância e a estruturação, claro que não tem uma fórmula e tem que ser testado, e isso é bem parte do trabalho de otimização para conversão, mas de modo geral, para o cara que está começando, para o cara que está ouvindo a gente e conhecendo esse conceito pela primeira vez, a construção de, depois da primeira tela, CTA e a continuidade, os CTAs e a continuidade do site, as próximas telas e como o cara pensar na construção lógica disso aí. Assim, tem muitos caminhos que a gente pode seguir para isso aí, né? É difícil dizer uma regra clara que sirva para todo mundo, assim. Mas eu diria que a chave inicial de tudo é muito se colocar no lugar do usuário e, às vezes, você entender o contexto onde ele está. Por exemplo, assim, eu lembro muito de um cliente que a gente teve que vendia soluções Google Apps, né? Ele, entre outras coisas, ele revendia os softwares do Google, né? Gmail, Drive e tudo mais. E a primeira ideia que a gente tinha de um site, de um processo de alta conversão para esse cara, era valorizar ao máximo esses produtos do Google, né? Porque você tem milhões de recursos numa suíte Google, nesses aplicativos de e-mail e tudo mais. Então a gente fez um site inicialmente todo que explorava demais, valorizava demais cada um desses recursos, todo mundo de oportunidades que você tinha na mão. E
e com páginas longas, descrevendo bastante os produtos, os benefícios e tudo, e a gente conseguiu uma conversão legal, aumentou a conversão quando a gente fez essas mudanças e tudo mais. Só que mais para frente, a gente foi entendendo que o usuário que navegava por esse site era um cara que muitas vezes estava com uma urgência muito grande, um cara que foi parar naquela página porque, por exemplo, o sistema de e-mail da empresa dele parou de funcionar e alguém mandou resolver logo porque a empresa estava sem e-mail. Então, o cara estava desesperado atrás de uma solução para o e-mail dele voltar a funcionar. Então, para esse cara, não fazia sentido eu ficar detalhando demais todos os produtos Google e Google Vault e não sei o quê, quando esse cara queria uma solução rápida. E aí a gente testou uma pegada diferente no site, mais focada em, cara, vamos resolver o seu problema agora, vai ter um monte de coisa legal que vai junto, mas vamos focar em resolver o seu problema, conversa com a gente. E a gente teve, eu não lembro exatamente agora, mas algo na faixa de 70% de aumento de conversão quando a gente fez essa virada. Então, assim, não tem fórmula mesmo. É realmente você entender qual que é o cenário do seu cliente e pensar, cara, nesse cenário psicológico e tudo mais que esse cara está no momento que ele está navegando no meu site, qual que é a sequência de coisas, o tipo de pegada que eu tenho que ter, se é página longa, se é página curta, se é um call to action para o cara conversar com o time, ou se é para ele já comprar de uma vez. É muito difícil chegar numa fórmula, porque realmente os cenários e os mercados variam demais. Exatamente. E aí tem algumas formas de você aprender mais, entender mais e ir estruturando isso de forma cada vez melhor. Não tem como fugir de teste, não tem como fugir de testar hipóteses enfim, elaborar essas hipóteses, testar hipóteses, mas tem como pensar de forma cada vez mais orientada, porque é uma ciência, é uma engenharia isso aí. Então, enfim, a primeira dica que eu posso dar, se você é uma empresa já mais estruturada e pensando seriamente nisso, e enfim, como isso pode trazer um resultado positivo para o seu negócio e fazer realmente um investimento em cima disso, Supersonic, não tem como fugir, os caras têm experiência nisso aí. E se você está no momento mais inicial, ou se você quer aprender mais sobre o assunto, ou se você, enfim, está no momento de empresa mesmo, que você está fazendo as coisas na unha, tem muito material foda e esses caras fazem cursos, fazem materiais completíssimos sobre o assunto. É uma das coisas que o Rafa falou lá no começo, que eles poderiam ter feito anteriormente, começado antes, mas hoje os caras já têm um acervo sensacional de conteúdo. O Rafa promove alguns workshops também sobre o assunto. Então, Rafa, se quiser falar um pouquinho aí dos materiais de vocês e onde encontrar para o pessoal. Legal, legal. Eu acho que talvez o melhor jeito de começar, a gente tem uma página que é explicando o que é otimização de conversão, como é que é um processo de otimização de conversão, página bem completa. É o nosso site, gosupersonic.com.br, gosupersonic.com.br, /CRO. Você vai ter uma explicação boa lá, que eu acho que é um ótimo jeito de começar. Explica os testes AD, por que é importante, por que toda mudança que você faz no site tem que passar por teste, os princípios básicos de uma página que converte bem, etc. E um outro jeito legal de começar, a gente tem um e-book, que são 30 dicas de coisas simples que você pode mudar num site no mesmo dia para já ser um experimento, uma tentativa de aumento de taxa de conversão. Acho que é um jeito bem legal de começar tanto com a parte teórica quanto prática mesmo, botando coisas para rodar, que é assim que a gente cresce mesmo. E acho que a partir daí vão abrindo caminhos aí, a gente tem bastante coisa, tem o blog, que eu gostaria de postar muito mais lá, mas já tem bastante coisa lá, que é o Ciência da Conversão, que o pessoal pode acessar também. Acho que são ótimos jeitos aí de começar a se informar sobre CRO e, você falou, empresas aí que acham que a gente pode contribuir de alguma forma aí, vamos conversar também, que o time está sempre à disposição. Show de bola, Rafa. Cara, brigadaço, acho que foi muito rico, está sendo muito rico esse nosso papo aí, eu acho que tem muita coisa altamente aplicável. Os materiais que o Rafa citou, cara, são sensacionais, o e-book eu li de ponta a ponta e é muito legal, tem muita dica prática, simples, que vai te ajudar a dar um norte aí para o seu negócio, para o seu site, para você não perder as grandes oportunidades que podem estar chegando ali na sua porta, mas saem porque não estão sendo bem orientados pelo site, porque o site está muito mais orientado para falar do negócio da empresa do que do problema que resolve e de conversar de verdade com o cliente. Rafa, para a gente finalizar por aqui, cara, produtividade. Você é um cara, enfim, extremamente ocupado, mesmo somente com ciência da conversão,
trabalhar a otimização da conversão dos clientes já é um trabalho extremamente complexo, que exige muito trabalho, muito planejamento e uma execução bem coordenada. Agora tem que tocar a empresa como um todo. Produtividade já foi um problema para você? Se sim, como você trabalhou isso? E quais são os hacks aí do Rafa para se manter produtivo? Eu acho que é um problema para todo mundo, né? Sem exceção. Acho que não tem como viver no século XXI sem estar preocupado com produtividade. E, assim, uma coisa que eu acho que embasa quase tudo que eu faço de produtividade é confiar o mínimo na minha memória, sabe? É trabalhar bastante com to-do list, com documentação de tudo, de anotar tudo. E aí você tem, né, várias coisas aí que ajudam nisso. Tem aquele livro do David Allen, como é que chama mesmo? Você lembra? O É Getting o... Things Done? Isso. Ele tem uma metodologia Arte bem de fazer bacana. Exatamente. Que também se reflete em várias ferramentas legais, Todoist, várias outras dessas aí, Remember the Milk, que ajudam muito a gerenciar no dia a dia. E aí você libera o que a gente fala, a memória RAM, né, da sua cabeça, para você realmente estar focado na coisa que você está fazendo no momento e ser produtivo e terminar o que você tem que terminar da melhor maneira possível, sem esquecer as coisas que estão documentadas para você fazer quando tem que ser feito, né? E também tento sempre estar conseguindo tempo e separando tempo na agenda para absorção de conteúdo, sabe? Que é uma coisa que por algum tempo eu deixei a vida ir levando assim, e no dia a dia eu acabava só apagando incêndio e tinha pouquíssimo tempo para absorver conteúdo, ler o que estava sendo escrito por aí, acompanhar site, ler livro e tudo mais. E agora eu tenho literalmente marcado lá no meu Google Agenda frequentemente reuniões de tempo que eu separo para ler coisas, para ver coisas que são importantes ler. E nisso aí, o 12 minutos que eu tive a sorte de conhecer, quando era ultra beta ainda, com o Diego ainda, é um negócio que ajuda demais, porque você separando pouco tempo, você consegue ver bastante coisa nova, se informar sobre muito negócio que é extremamente eficiente. Eu gostaria que todos os livros do mundo tivessem a versão 12 minutos, porque direto, às vezes, preciso ler um... Direto, às vezes, eu preciso ler um livro de um segmento específico de um cliente meu, igual, sei lá, uma vez que a gente fez uma página para uma rede de academia nos Estados Unidos e tinha um livro sobre vendas para vendedores de academia, que eu falei, cara, eu preciso desse livro, vai ser fundamental. E, poxa, com certeza a versão 12 minutos dele teria resolvido tudo para mim e foi muito mais sofrido do que isso, porque não tinha, né? E esse tipo de coisa acaba, às vezes, tomando tempo demais, quando com 12 minutos a gente consegue resolver muita coisa muito mais rápido, né? Então, para mim é bem importante também e ajuda muito a não parar essa absorção de conteúdo, mas dentro do tempo que é humanamente possível dedicar a isso. Não, show de bola, Rafa, valeu demais. Primeiro, sobre o Getting Things Done, a arte de fazer acontecer, a gente tem o livro, a gente tem ele no 12 minutos. A gente está Aí, ó. dando 7 dias de 12 minutos para todo mundo que está acompanhando nosso webinar. Eu não gosto de falar isso no pré-webinar, não, porque no final fica um presente para quem já chegou até aqui, para quem está curtindo absorver esse conhecimento. Aguentou. Cortou um pouquinho. Para quem aguentou, né? Um presente para quem aguentou a gente. Com certeza. Não, a gente está com um delayzinho. Enfim, a gente fala de livros, a gente cita livros, o Arte Fazer Acontecer, até o momento, já foi citado por todos os entrevistados que eu conversei até aqui. Pois é. A gente fala de produtividade, não tem como, é uma super referência, te ajuda mesmo a liberar espaço na sua memória RAM, como você disse aí, para você estar focando no que interessa, para você estar focando no que você está fazendo no momento e se organizar para não perder nada e para olhar para cada tarefa no momento certo. É um material muito legal. E dentro disso, Rafa, para a gente finalizar, eu queria que você passasse para o pessoal um pouquinho também de suas referências, né? O que você gosta de ler, autores que são referências para você, livros, sites, enfim, fica à vontade. Cara, vou tentar manter dentro do universo de CRO aí, senão a gente expande demais, né? Para a cultura nerd, aí dá para fazer um outro webinar inteiro só disso. Mas Vou marcar, vou convidar.
Mas eu diria assim que um cara que tudo que eu li dele até hoje é muito interessante é o David Ogilvy, que é um cara que fundou uma agência que até hoje é uma das principais do mundo, que é a Ogilvy, e foi um dos primeiros caras, vamos dizer assim, a popularizar muito os conceitos de copywriting, que é algo que no Brasil praticamente ninguém sabe nada. Todo mundo acha que sabe copywriting, mas a gente nunca encontrou ninguém que a gente pudesse contratar que realmente soubesse. Então, é algo que é muito obscuro no Brasil, de novo, pela cultura da nossa publicidade ser muito mais criativa do que de resultado e todos esses problemas de sempre. Mas um cara que popularizou muito isso nos mercados mais voltados para performance, mais amadurecidos, Europa, Inglaterra, principalmente, Estados Unidos, é o David Ogilvy. Então, tudo que esse cara escreveu que vale a pena ser visto, vale a pena ser lido, porque é muito legal. Tem uma leitura que é muito curiosa, que é um livro que chama, em português, é A Ciência da Propaganda, eu acho. O nome original é Scientific Advertising, que é um livro escrito em 1920 pelo cara que criou os conceitos iniciais de teste AB para conversão, para publicidade, muito antes da internet. Ele começou a usar essa pegada científica para entender o que funciona e o que não funciona para gerar venda. E foi o cara que criou toda essa base que o David Ogilvy, John Sugarman, muitos outros caras vieram depois para explorar. Um livro também que é antigo, muito menos antigo do que esse do Scientific Advertising, mas que vale demais a leitura até hoje, que eu acho que para todo mundo que quer causar boas experiências na internet, a leitura básica é fundamental. Deixa eu tentar lembrar de novo a versão aqui em português do livro. Cara, que branco que me deu aqui. Pô, vai nos comentários o, o nome do livro, cara. Não lembro agora de jeito nenhum, mas enfim, é um livro sobre testes de usabilidade. Tem também um outro livro muito legal de um cara que chama David Norman, que é a usabilidade do dia a dia, alguma coisa assim. Eu tô péssimo para lembrar nome de livro, tá, gente? Isso aí realmente sempre é complicado comigo. Mas o cara chama David Norman, vai lá que vocês vão achar. Que é o cara que tem uma empresa com o Jacob Nielsen, né, que é o mestre aí da usabilidade, e ele escreve um livro sobre o design do dia a dia, que é o nome do livro. O cara fala muito realmente sobre essa questão de resolver um problema do usuário nos produtos que a gente tem no dia a dia e não só em sites de internet. Então expande bastante esse conceito. Cara, é bastante coisa. Show de bola, eu acho que só isso aí dá uma bibliografia sensacional para quem quiser aprofundar no assunto. Todos esses microbooks já estão disponíveis no 12 minutos. Acredito que esse último, e não sei sobre o que você não lembra o nome, mas vou te perguntar, e caso não estejam, vão Não, lembrei. assim que esse webinar tiver pessoal. Chama Não Me Faça Pensar, em português, o livro. Show. Maravilha. Então, aí, pronto. 12, é só você acessar, aproveitar que tem esses 7 dias grátis e conhecer um pouquinho de cada uma dessas obras. E como o Rafa falou, é legal para um assunto que você não quer se aprofundar, mas você quer entender o conceito geral. Mas se você quiser se aprofundar, eu recomendo muito que se aprofunde, se você tem o negócio e se você quer realmente otimizar ali a experiência no seu site para trazer oportunidades para o seu negócio, escolha os que você mais se identifique, compre o livro, leia o livro completo, leia na íntegra, porque, enfim, ciência da conversão é uma engenharia mesmo. Esses caras têm anos de experiência para fazer o que fazem, para alcançar os resultados aí que o Rafa citou aqui. Se você quer alcançar grandes resultados, é uma área que realmente precisa de um aprofundamento maior. Acho que é importante deixar isso bem claro e para o pessoal ir entender o que priorizar, entender o conceito geral da coisa, mas quem for lidar diretamente com isso, se aprofundar, ler a obra completa, ter o seu momento separado aí para estudo, porque isso aí é algo que está sempre se inovando, estão sempre vindo novas técnicas aí, novas formas de otimizar e alcançar bons resultados e, no fim das contas, conseguir alcançar alguns desses resultados incríveis aí que o Rafa citou. Rafa, foi um prazer enorme contar com você, cara. Eu acho que foi muito rico esse papo
O pessoal com certeza vai gostar demais. Eu curti pra caramba. E você está super convidado aí para a gente fazer esse webinar mais sobre cultura nerd e a gente entrar em outros assuntos, fazer novas recomendações e montar uma bibliografia do Rafa aí pra galera. Beleza, Gui. Valeu demais pela lembrança aí. Espero que tenha sido útil para a galera. Estamos sempre à disposição aí. Valeu demais, meu querido. Valeu, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.